VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora em nosso canal. Vamos estar dando continuidade ao formulário Rinode, o cálculo da venda e a quantidade de saída do estoque. Na aula de hoje, vamos estar calculando a venda inicial, recapitulando, calculando a venda com desconto, calculando a venda final com desconto, adicionando o item comprado ao list view, fazendo o débito da quantidade no estoque, caso o pedido seja confirmado, e retornando ao estoque a quantidade, caso o pedido seja cancelado. Para que você entenda tudo que a gente está fazendo nesta quarta aula, é necessário que você acompanhe as demais aulas anteriores. Temos a aula 1, 2 e 3 na nossa playlist, formulário de vendas, no nosso canal Programador Excel VBA. Esta é a planilha que estamos trabalhando. Vou clicar aqui no nosso botãozinho para chamar o nosso formulário. Vou clicar em pedidos. E vamos observar aqui. Vou clicar em perfumaria masculina. Vou clicar na linha Empire. E me trazer todos os produtos relacionados à linha Empire. No caso, o Azarro, Caos, Polo e assim por diante. Conforme eu clique no item, por exemplo, no Caos, me traz o seu código do produto, a sua descrição, a quantidade que há no estoque. E observe, conforme na aula passada, a gente pode estar incluindo, certo? Perceba que eu posso incluir até 6 itens conforme a quantidade que eu tenho no estoque. Caso eu informe um número maior, me é emitida uma mensagem. Você selecionou um valor maior do que o valor de estoque. E observe que ele retorna com valor 0. Caso ele deixasse o valor de 7, ele permitiria assim que eu incluísse 7 perfumes, sendo que eu só teria 6. E isso não seria o correto, certo? Então, toda vida que ele incluir, o usuário informar um número maior do que o estoque, ele vai me emitir uma mensagem e vai retornar com o valor 0, para que o usuário novamente selecione um valor conforme a quantidade de estoque. Na aula passada fizemos toda essa programação, porém ficamos sem som. Então resolvi recapitular este assunto, mais o assunto da aula de hoje, que vamos fazer o débito no estoque. Então vamos entender aqui, por exemplo, novamente eu vou selecionar aqui um perfume. Já tenho ele aqui, o 002302. E observe que conforme eu clique aqui na nossa quantidade, nada acontece aqui no nosso painel ao lado, certo? Então qual é a ideia? Conforme eu clique aqui no item, o valor mude, certo? O valor total mude, o valor com desconto também mude, conforme eu acrescente o desconto ou não. E como é que a gente faz isso? Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu project não esteja aparecendo, você tem a opção do atalho, como tem a opção de aqui no menu, exibir Project Explorer. Repare que você também tem o atalho Ctrl mais R. Vou clicar em Project Explorer e me é aberto o nosso VBE, certo? Observe que o nome do nosso formulário se chama FRM_principal. Vou dar um duplo clique sobre o mesmo. Vou fechar aqui a janela do Project. E vamos estar programando aqui em cima do nosso Speed Button. Vou clicar com o botão direito sobre ele. Propriedades. Vou descer um pouco aqui. A janela de propriedades. Vou arrastar um pouco para baixo. Observe que ele se chama Speed Button 1, certo? O seu nome padrão. Aqui eu não renomeei. Vamos também apresentar aqui para que você possa entender os objetos que vamos estar trabalhando aqui nessa codificação. Eu tenho aqui ao lado o nosso. Vou subir aqui um pouco. O nosso txt underline quantidade, certo? Na realidade, o txt underline quant, abreviado. Tenho também aqui o nosso controle chamado txt underline stock, que vamos estar trabalhando no final desta aula. Tenho aqui também o objeto chamado txt underline desconto 2. O outro objeto aqui no caso, o txt underline vl underline unitário 2. Aqui tenho, observe que aparece aqui já acima, o txt underline d, certo? Seu name. E aqui também o txt vl total 2. Por que eu estou falando isso? Porque
na codificação do Speed Button, conforme eu seleciono o item, esses valores vão mudando, certo? Então vamos, sem mais perca de tempo, codificar. Vou dar um duplo clique aqui no nosso Speed Button. E observe que aqui, até aqui eu tenho uma programação que delimita que eu posso adicionar apenas a quantidade que está no estoque, certo? Eu não vou me prender a isso aqui porque vimos na aula 3, certo, pessoal? O que nos interessa agora é conforme eu adicione algum item, o mesmo mude os valores. Então vamos lá. Basicamente a gente vai ter que trabalhar com 3 operações aqui. No caso, a minha primeira operação para conseguir o valor que eu quero, vou comentar aqui para ficar mais fácil a compreensão. A minha primeira operação vai ser a seguinte: vou multiplicar a minha quantidade, certo? Vou abreviar aqui. Vou multiplicar a minha quantidade vezes o valor unitário. E esse valor vai corresponder ao nosso txt underline vl underline total, certo? No caso, o nosso total. E esse valor vai ser igual ao total, certo? No caso, o subtotal. Espero que você esteja entendendo. Lembrando que o que está em verde, o VBA não processa, certo? Aqui é apenas um comentário, para a gente entender o que essa linha de comando vai estar executando. Então, é o seguinte. Como eu não sei o nome exato do controle, eu vou utilizar o mi. Observe que ele facilita bastante, conforme eu digito ele vai abreviando o nome dos controles. E já o localizei aqui, o txtvl underline total 2, certo? Eu posso utilizar aqui tanto a propriedade .text como a propriedade .val, ou simplesmente não utilizar nenhuma propriedade, deixar assim, no cru, certo? Aí vou utilizar aqui a propriedade .text, que é o padrão. E tudo que tiver após o sinal de igualdade, pessoal, é o que vai estar sendo executado. E o que tiver antes da igualdade vai estar recebendo esse valor atribuído a ele, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um cálculo, e todo cálculo, toda operação matemática que a gente faz no VBA, a gente precisa utilizar a constante CDBL, que nada mais é do que a constante que converte números em expressões, certo? A gente já tem um aula também falando sobre ela. E também, antes de eu devolver para esse objeto o valor cru, eu tenho que formatá-lo, certo? Pois eu vou estar trabalhando com formato moeda. Então, antes de tudo, após o sinal de igualdade, eu utilizo o format, que eu vou estar formatando tudo que tiver após o sinal de igualdade, certo? Então, observe. Vou formatar a nossa constante CDBL. E ela me pede uma expressão. Lembrando que o CDBL é utilizado para operações matemáticas. Se eu simplesmente somar um objeto com o outro, ele não vai me trazer o resultado que eu espero. Então, observe. Ele me pede qual é a expressão. No caso aqui, eu vou informar o nome do meu objeto. mi.txt underline vl unitário 2. Observe aqui, ó, multiplicar a quantidade vezes valor unitário, certo? Então, aqui eu estou utilizando o meu objeto que pega o valor unitário do perfume, no caso, e vou estar multiplicando. No caso, eu uso esse asterisco, que representa o sinal de vezes, e utilizo novamente minha constante CDBL. E abro novamente o parênteses. Observe que conforme eu digitei errado, agora ele não reconheceu. Então, vou digitar novamente, CDBL, e abro o parênteses. Agora sim me aparece a expressão. E aqui eu informo o nome do meu objeto, mi.txt underline quant.text. Lembrando que não é necessário que eu atribua a propriedade text ou value. Eu posso simplesmente deixar só o nome do objeto aqui nessa situação. Então entenda uma coisa. Eu estou multiplicando o meu valor unitário, no caso, vezes a quantidade. E depois dele fazer essa operação, ele vai estar sendo formatado. Então, qual é o tipo de formato que eu vou utilizar aqui? É o formato moeda. E como é que eu expresso formato moeda no VBA?
eu coloco a vírgula, boto aspas duplas e boto currency, certo? Currency quer dizer moeda. E fecho o meu parênteses. Então entenda, esse resultado aqui, que está sendo o valor unitário vezes a quantidade, eu vou obter um valor X. E esse valor X vai ser formatado como moeda, assim como eu descrevi aqui. E depois que ele formatar esse valor, aí sim ele devolve para o meu TXT-VL total a resposta, certo? Antes de eu fazer as demais operações, vamos ver como é que ficou aqui. Vou dar apenas o Ctrl B para salvar o que fizemos até agora. E eu vou executar aqui. Vou em pedidos, perfumaria masculina, em pai e botar o caos. Observe que conforme agora eu ainda não selecionei nenhum produto, apenas me trouxe o valor unitário, certo? A partir do momento agora que eu informo, por exemplo, a quantidade, observe que ele me trouxe o valor de R$100. Já que eu adicionei apenas um perfume. Adicionei o segundo, já me trouxe o valor de R$200. Observe que está formatado, certo? Se eu não formatasse aquele valor, ele apenas me traria o valor 200. Como eu formatei como moeda, me trouxe o R, o cifrão, a vírgula e os 2 zeros, certo? Observe que conforme eu vá clicando, ele vai me trazendo o valor. E agora se eu atribuir um desconto a ele, por exemplo, eu vou selecionar aqui esse valor e colocar, por exemplo, 10%. 10% de 300 daria 30, certo? Por exemplo, vou adicionar mais um produto e aqui teria que me retornar, no caso, 400. Espero que esteja compreendendo. Ele está calculando 10% em cima dos 400, não em cima do preço unitário, certo? Observe que ele não me trouxe. Por quê? Porque ainda não trabalhamos ainda com desconto, que é o que vamos estar trabalhando agora. Então, conforme eu vá clicando aqui, e ele perceber que há um desconto, ele também vai fazer esse cálculo. Então, vamos programar agora a parte do desconto. Vou fechar aqui e vamos novamente dar um duplo clique aqui no nosso Speed Button. Vamos agora para a nossa segunda operação. Vou botar o apóstrofe na frente para que a linha seja comentada. E essa é a nossa segunda operação, que no caso vai consistir no cálculo do desconto. E como é que eu vou calcular esse desconto? Lembra-se que eu tenho um objeto chamado txt_d, nada mais é do que o nosso desconto, certo? Então como é que eu faço? mi.txt_d.text igual, novamente eu vou formatar esse valor, certo? Então eu utilizo o format, abro parênteses, utilizo a nossa constante ctbl, pois vou estar utilizando novamente uma operação matemática, e vou pegar o meu mi.txt_valor total 2, certo? Que é o nome do meu objeto, .text, fecho o meu parênteses e passo para a minha segunda operação, que no caso eu vou estar multiplicando este valor pelo nosso CDBL, abro parênteses novamente, txt desconto, certo? mi.txt_desconto. Observe que ainda não apareceu, pois eu não coloquei o D. Agora sim, já me apareceu desconto 2.text. E já eu explico para vocês. Coloco a divisão, no caso esse traço, por 100. Após isso, coloco aspas, coloco a minha vírgula e agora sim formato todo esse valor, certo? Currency como moeda e fecho o meu parênteses. E agora vamos entender uma coisa. No VBA, pessoal, eu não consigo pegar a porcentagem de algum valor simplesmente colocando, por exemplo, o sinal de porcentagem, certo? Não dá para me fazer um cálculo, por exemplo, no VBA, onde eu coloco, por exemplo, 10% de 100 e assim por diante. Não dá. O VBA não entende. Então, como é que eu calculo essa porcentagem no VBA? Eu pego o valor que eu quero, no caso, multiplico pelo outro valor, aí sim eu divido por 100. E no caso é a nossa porcentagem. Assim eu obtenho a porcentagem desse valor. Espero que vocês estejam compreendido.
vocês sabem que perfeitamente que primeiramente vai ser executado o que tiver entre parênteses e depois o que tiver fora do parênteses vai ser executado, certo? Então vamos lá novamente. Vou executar aqui e vamos ver como é que está ficando. Vou em pedidos, perfumaria masculina, clico em pare e, por exemplo, vou clicar no caos. Observe que eu vou colocar um valor de 10%, no caso, um desconto, e vou adicionar aqui ao perfume. Observe que ele me calculou aqui que 10% de 100 é 10. Novamente, 10% de 200 resultou em R$20 de desconto, certo? Observe que ele está fazendo o cálculo de forma correta. Porém, esse desconto não está sendo debitado aqui do meu subtotal, que é o correto. Se eu atribuir 10%, eu quero que esse 10% seja descontado aqui nesse subtotal. Por que ele não está fazendo isso ainda? Porque essa resposta vai estar no nosso terceiro cálculo. Espero que vocês estejam compreendendo. Vou fechar novamente aqui meu form e vamos fazer esse cálculo agora. Vou dar um duplo clique aqui no nosso Speed Button. E vamos para a nossa terceira operação. Que no caso vai ser calcular o desconto ou não. Pode ter desconto ou não ter, né? No caso, calcular o desconto ou não sobre o subtotal. Como é que a gente faz isso? Da seguinte forma, eu pego o meu objeto que vai receber o valor subtotal, que no caso é o meu mi.txt underline vl total 2.txt, e ele vai ser igual a quê? Novamente eu vou utilizar o nosso format, vou utilizar a nossa constante cdbl, abro parênteses, utilizo o nosso objeto, novamente o txtvl total 2, no caso, mi.txt underline vl total 2.txt, e subtraio agora, certo? Vou subtrair pelo quê? Pelo nosso txtd, que é exatamente o valor que eu atingi na minha segunda operação. Observe aqui, ó. Então eu vou utilizar a nossa constante novamente, cdbl, mi.txt underline d ponto text, fecho o meu parênteses, atribuo a vírgula, aspas duplas e agora formato como moeda. Currency, fecho o meu parênteses. Então, com essa terceira operação está concluído o nosso cálculo, certo? Então vamos executar aqui para que vocês possam estar vendo. Vou clicar em pedidos, vou em perfumaria masculina, clico em pare, novamente vou clicar em call faz. Observe, vou atribuir um desconto de 10% novamente, vou clicar em quantidades e vou selecionar um. Observe que 10% dos 100, que é o valor unitário no caso, 10% sobre o perfume que custa R$100, resultou num desconto de R$10, que me resultou num subtotal de 90, certo? Observe que eu vou adicionar mais um perfume. 10% sobre 200, obviamente, dá 180, que consiste num desconto de R$20. Observe que o cálculo está sendo feito de forma correta. Fiz uma compra de R$600, obtive um desconto de 10%, economizei R$60 e tenho que pagar apenas 540. Observe que está funcionando perfeitamente. Agora, se eu quiser pegar este valor e adicionar aqui ao meu carrinho, como é que eu faço? Vou clicar em adicionar carrinho e observe que não acontece nada. Então vamos estar programando agora a rotina para adicionar ao carrinho. Vou fechar aqui meu form. Vou dar um duplo clique aqui em adicionar ao carrinho. Observe que ainda não há uma programação nele. Vamos estar fazendo junto. Aqui eu vou declarar. Na realidade eu não vou declarar uma variável porque já temos fora desta rotina, certo? Já que vamos trabalhar com ela em várias rotinas. Vou apenas setar a nossa variável, que se chama li.
Porque li foi o nome que eu atribuí a ela, certo? O importante é a classificação que você vai utilizar a sua variável. Por exemplo, eu vou estar utilizando uma variável que vou estar trabalhando com objetos. Então ela é do tipo objeto. O nome que eu vou dar a ela, o nome fica a seu gosto. Mas sempre procurando um nome intuitivo, para que quando você olhe para a sua variável, você já saiba de que se trata. Já eu mostro para vocês que ela foi já criada, certo? Então vamos apenas setar aqui primeiramente ela. O nome do nosso list view se chama, como eu não sei o nome exato, então vou utilizar novamente o mi.listItens. Pronto, já me trouxe o nome do nosso list view. Como eu não sabia o nome do nosso list view, utilizei novamente o mi. E ele já me auxiliou aqui, certo? Então, tudo que estiver após o sinal de igualdade está sendo atribuído à nossa variável li, certo? Então aqui, mi.listItens, ponto listItens, ou seja, os itens listados, ponto add, ou seja, vou estar adicionando os itens listados. E qual vai ser o texto? O texto vai ser dois pontos igual, que faz parte do parâmetro, e aqui sim eu informo o nome do texto, que no caso vai ser o nosso objeto txt underline código, que é o primeiro campo que eu vou estar incluindo no nosso list view, certo? Que no caso aqui, perdão, não tem essa aspas, que no caso aqui, quando eu clicar em adicionar o carrinho, no meu primeiro campo vai estar lá informando a coluna do código. Aqui vai estar o código do perfume, certo? Entendido isso, eu vou para a minha segunda coluna do list view. E como é que eu faço? Basicamente a mesma coisa, porém com algumas alterações. Eu não preciso mais setar, apenas atribuo novamente o li.list subitens. A primeira coluna do list view é o nosso item, certo? As demais, a partir da segunda, já é os subitens do list view. Então por isso eu estou trabalhando com a propriedade list subitens. Aqui eu coloco o ponto add, ou seja, eu vou estar adicionando o que? Um texto. E quem vai ser esse texto? Vai ser o dois pontos igual, que faz parte do parâmetro. E aqui eu informo o nome do meu objeto, que no caso vai ser o txt underline produto 2. Então a minha segunda coluna do list view vai estar recebendo o valor que estiver no meu txt produto 2. Agora basta eu copiar esta linha de comando, pois as demais são iguais, apenas altero o nome do objeto. Então eu vou colar aqui algumas vezes e vou apenas alterar o nome do objeto. Aqui no caso, na minha terceira coluna do list view, o nome do meu objeto vai ser o txt underline quant. Na minha quarta coluna do list view, vai ser o txt vl underline unitário 2. Observe que conforme eu saia do campo, se ele reconhecer, as primeiras letras que eu coloquei como maiúscula vão aparecer. Então por isso que é importante, quando criar um objeto ou alguma variável, colocar sempre as primeiras letras maiúsculas, porque visualmente você já percebe que está correto a sua descrição aqui no código. Na minha quinta coluna do list view, minha quinta coluna, eu vou querer adicionar a informação que estiver no meu txt desconto 2. Na minha sexta coluna, no caso, perdão, aqui vai ser o campo txtd, no caso, não txt desconto 2, no caso é apenas txtd. Agora sim vai ser o txt desconto 2. E agora, por último, vai ser o txt vl underline total 2. Perceba que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas no nosso list view. Então, quando eu clicar em adicionar o carrinho, simplesmente ele vai pegar o texto que tiver nesses objetos e vai adicionar a cada coluna correspondente conforme eu informei aqui no código. Observe que eu já tenho uma rotina aqui para limpar esses objetos. Então, basta eu copiar esta rotina, dar o Ctrl C nela. Para chamá-la, utilizo a constante cal. Sempre que for chamar uma rotina, utilizar o cal, certo? E aqui informar o nome da rotina. Vou dar o Ctrl B para salvar o projeto. E vamos executar agora, para ver se está funcionando perfeitamente.
Vou novamente perfumaria masculina, empire, e vou adicionar o Calvin Fahrenheit. Observe. Vou colocar um desconto aqui. Na realidade não vou colocar nenhum desconto. Vou adicionar aqui ao carrinho. Observe que tem 6 itens. Vou adicionar o carrinho. Deu um erro aqui, vou clicar em depurar. Vamos observar qual foi o erro aqui no caso. Aqui ele está me informando que a variável estoque, que é do tipo inteira, certo? Que é do tipo inteira, ela está com valor vazio, certo? Então, uma variável do tipo inteira não pode estar vazio. Vamos fazer essa correção. Basicamente o erro se deveu aqui. Observe que ao eu limpar aqui a rotina, certo? Após fazer a inclusão, vou mostrar aqui para vocês que o formulário já me aparece conforme eu delimitei, certo? Código, produto, a quantidade, o valor unitário, o desconto que não houve, o valor em desconto que também não houve, o subtotal de R$100. Porém, observe que o meu campo estoque ficou vazio. E esse campo não pode ficar vazio porque a variável que foi declarada a ele é do tipo inteira. Eu não posso calcular um campo vazio, certo? Ela sendo do tipo inteira. Então, o erro se deveu a eu limpar o campo e não colocar o valor 0 novamente. Observe aqui, ó. txt estoque.txt igual a vazio. Aqui basta eu colocar um 0. Vou executar novamente. Vou ter que clicar em fim, no caso, pois não vai mais processar essa informação. E vou fechar aqui e vamos executar novamente. Vamos ver se realmente o erro era este. Vou clicar em pedidos, perfumaria masculina, clico em pare. E vamos novamente fazer o mesmo exemplo. Vou clicar em adicionar o carrinho. E observe que agora sim não me é emitido mais aquele erro, certo? Observe que eu posso tanto vir por aqui, como posso simplesmente vir aqui, digitar o nome do perfume, por exemplo, dou um enter e ele me trouxe a quantidade em estoque do item 002301, possui 2 no estoque. Vou informar aqui uma quantidade e vou adicionar o carrinho. E observe que está funcionando perfeitamente, certo? Novamente, eu vou fazer um novo exemplo. Vou colocar, por exemplo, o 002303 e vou dar um enter. Aqui poderia ser simplesmente você fazer a leitura, certo? Você simplesmente faria a leitura de um item neste campo e ele traria com certeza essa informação. Se você tem um leitor de código barra, pode estar utilizando aqui neste campo. Observe que ele me trouxe o item polo 002303, quantidade em estoque 9. Eu vou adicionar aqui apenas um, vou dar um desconto de 10%. Vou adicionar agora o segundo. Observe que ele já me faz o cálculo. Vou adicionar o carrinho. Se eu vier novamente aqui no polo, observe que a quantidade em estoque dele ainda possui 9, pois ainda não está fazendo o débito do meu banco de dados, certo? Então, como é que eu faço esse débito do meu banco de dados conforme eu adicione ao carrinho? Da seguinte forma, vou fechar aqui meu form, vou clicar em adicionar o carrinho e vou fazer da seguinte forma. Antes de tudo, vou mostrar aqui para vocês que a variável li ela já existe. Observe que eu não a declarei nessa rotina. Vou clicar em li, vou clicar em definição. Selecionei, claro, e clico em definição. E observe que ela me trouxe, certo? Observe que está lá no topo do meu form, no módulo do meu próprio form, certo? Vou clicar novamente sobre ela e clico em última posição. E retornei para a rotina que estávamos programando. Então vamos fazer da seguinte forma. Eu vou, antes de eu fazer, após eu fazer a inclusão desses dados no nosso list view, porém, antes de eu fazer a limpeza utilizando o call limpar, eu vou dar um espaçamento aqui, certo? Então, aqui entre eu incluir os dados no nosso list view e após fazer a limpeza, entre adicionar e limpar, eu vou estar fazendo a rotina que vai estar fazendo o débito no nosso banco de dados, certo? Então, conforme eu informe que eu vou vender um ou mais perfumes, ele vai remover a quantidade do nosso banco de dados. Como é que eu faço isso? Da seguinte forma, eu vou declarar uma variável, primeiro aqui após o private sub,
aqui antes do set, vou declarar uma variável chamada cálculo. E ela vai ser do tipo double, ou seja, vou trabalhar com moeda, certo? Números quebrados. E também, agora após, eu vou declarar da seguinte forma. Vou utilizar o comando forNext para fazer um loop e verificar o número da linha, certo? Como é que eu faço isso? For que quer dizer faça, enquanto x, que é a nossa variável, que eu também vou declarar aqui no caso. Vou sair aqui do comando, então deu um errozinho. Vou declarar aqui, por exemplo, dim x as integer, pois é uma variável do tipo inteira, certo? Vai armazenar números inteiros. Então, quer dizer o que? For quer dizer faça, x igual a 1, até, o to quer dizer até quem? mi.listItens, que é o nome do nosso list view, .listItens, .count, ou seja, ele vai fazer até contar os itens do list view. Certo? E aí, ele vai fazer o que? Eu vou dizer que a minha variável linha, certo? Que também já está declarada lá no começo do projeto, vai ser igual a sheets, que é a nossa guia. Qual é o nome da nossa guia? Vou arrastar aqui para o lado. E observe que o nome da nossa guia se chama cadastro. Vou deixar essa janelinha aqui ao lado para ficar mais fácil, certo? As duas janelas abertas aqui ao mesmo tempo. Tenho que digitar conforme está lá, todo maiúsculo o texto. Então, eu estou dizendo o quê? Que a minha linha vai receber o valor da minha sheets cadastro, ponto range, que quer dizer intervalo, certo? Range quer dizer intervalo. E qual é o intervalo? O intervalo da coluna da coluna A inteira. Como eu estou dizendo que é de A até A, então ele vai entender que eu quero o valor inteiro da coluna, certo? Eu vou pegar todo o valor que tiver na coluna. Porém, qual é o valor que ele vai procurar? Eu vou utilizar o find, que quer dizer procura. E qual é o valor que ele vai procurar? O valor que estiver no meu mi.txt underline id underline produto, certo? E vou dizer o que? Ponto row, ou seja, ele vai procurar este valor aqui, através do find, ele vai procurar este valor aonde? Na linha. Qual é a linha? Na linha da coluna A, porém na coluna toda, certo? Feito isso, lembrando que esse valor do ID produto é um valor único, certo? Então, quando ele encontrar uma vez, ele vai parar ali mesmo, certo? Pois é um valor que não se repete, que é o ID do produto. Feito isso, quando ele encontrar este valor, o que ele vai fazer? A minha variável cálculo vai ser igual a nossa constante CDBL, sair aqui do comando, deu um errozinho, abro o meu parênteses, e o que a minha constante CDBL vai fazer? Vou utilizar o mi.txt underline stock, que é o nome do nosso objeto. Aqui eu não vou utilizar o ponto texto, certo? Como eu disse para vocês, não tem necessidade. Vai ser menos, ou seja, eu vou estar utilizando o meu objeto que armazena o valor do estoque e vou subtrair pelo CDBL, nossa constante CDBL. E qual é o nome do meu objeto? TXTQuant, que é o objeto que eu estou informando a quantidade que está sendo comprada, certo? Então, quando esse valor aqui, essa operação for concluída, este valor vai estar sendo armazenado nessa variável. E agora o que é que eu faço? Agora é muito fácil. Já que eu tenho essa resposta armazenada nesse valor, basta eu localizar a linha que eu quero e atualizar a informação. Então, basta utilizar novamente o sheets, abro parênteses, abro aspas duplas, informo o nome da minha guia, que se chama cadastro, fecho o meu parênteses, atribuo a propriedade .cells, ou seja, quero selecionar a célula. Qual é a célula? Da linha, que é a nossa variável. Lembrando que a nossa variável linha, certo? Como o próprio nome diz, ela é uma variável, ele não é um valor fixo, certo? Então, nossa variável linha, vírgula, e aqui sim eu informo o número da minha coluna, coluna 12,
Já eu mostro para vocês porque é coluna 12. Fecho o meu parênteses e vou dizer que é igual a cálculo. Ou seja, o valor que ele armazenou na minha variável cálculo, agora ele pega esse valor armazenado e alimenta nessa célula da linha, pode ser qualquer linha aqui, desde que ele pegue o valor do ID produto, certo? Vamos aqui observar aqui ao lado. Por exemplo, se eu digitar lá 002301, ele vai aparecer para o usuário o código 00231, o nome do produto, e esse ID ele está num objeto que está invisível para o usuário, certo? Porém, esse ID é o valor que eu vou estar utilizando para atualizar a linha. Por exemplo, se eu adicionei esse produto, logicamente o ID foi o ID 1. Se eu adicionei o 002302, o ID foi o 2. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está contando os itens do nosso list view, ele está pegando o valor do nosso list ID produto na coluna A, e quando ele encontrar, por exemplo, se ele encontrar esse produto aqui, vou abrir aqui novamente a nossa janelinha. Ele encontrar esse produto que está na nossa linha 2. O que ele vai fazer? Ele vai somar, ele vai subtrair o valor que está no meu estoque, menos a quantidade que eu informei, e vai armazenar esse valor na variável cálculo. E a variável cálculo vai pegar este valor que está armazenado nela e vai atualizar em qual linha? Na linha que ele selecionou aqui no caso. Certo? Na linha, porém na coluna 12. Por que é coluna 12? Vou mostrar aqui para vocês. Vou selecionar aqui do cabeçalho A até a 12, certo? Observe que é a minha coluna L. Quantidade estocada. Observe que o Azarro tem duas quantidades estocadas. Na prática vocês vão entender bem melhor. Por isso que eu estou informando que é coluna 12. Certo? Então aquela quantidade que, por exemplo, eu informei a quantidade de 1 e eu tinha 2 no estoque, obviamente vai ficar 1. E esse 1 vai ser armazenado aqui. Então agora aqui vai ficar apenas 1 no estoque, certo? Vou aqui em Visual Basic, ainda não terminamos o código. Para que ele faça isso, claro que eu tenho que informar o next, certo? Para fechar o nossa estrutura aqui. Não é necessário que eu informe o X, mas é sempre uma boa prática. E agora sim, ele faz a limpeza, certo? Então, a estrutura para atualizar o nosso banco de dados é só essa daqui, certo? Observe que é bastante prática. Vou dar o Ctrl B para salvar aqui. E vamos testar para ver se está funcionando perfeitamente. Vamos lá. Vou clicar em Renaudet. Vou clicar em pedidos e vou, por exemplo, selecionar a perfumaria masculina, o Empire. Por exemplo, eu vou novamente selecionar aqui o 002302. Observe que tem 6 no estoque. Vou informar aqui que eu vendi 2. Obviamente, lá no meu estoque agora vai ficar 4, já que eu estou vendendo 2. Vou clicar em adicionar o carrinho. Observe que foi vendido 2, certo? Beleza, perfeitamente. Agora vamos observar se o 002302 foi alterado no seu estoque. Vou novamente selecioná-lo. Observe que agora já me aparece apenas 4. Então perceba que está funcionando perfeitamente, certo? Vou clicar aqui novamente. Vou vender apenas mais um desse produto. Vou clicar em adicionar o carrinho. Observe que foi adicionado mais um produto dele. Vou clicar novamente aqui no Calvin Fahrenheit. Observe que só possui 3 no estoque. Então, observe que está funcionando perfeitamente. Aí você pode me perguntar, mas se o cliente desistir do produto? Eu clico aqui, certo? Eu clico no item que eu quero cancelar e vou clicar aqui nesse objeto, que vai ser tratado na próxima aula, já que esse vídeo se expandiu bastante. Então, eu espero que você possa ter gostado, esteja compreendido e até a próxima. Falou!